Muito bem. Shabbat Shalom. Reculando, parte 2 do estudo. Parte 2 do estudo de Vaikra, né? Que foi do capítulo... E chamou. Que foi do capítulo 1 e vai até o capítulo 6. Essa segunda parte do estudo, nós estamos no capítulo 4 e vamos até o capítulo 6, versículo 7. 6, 7? Nem passei 6, 6, né? Tem que ser 6, 7. Muito bem. Lembrando que esse estudo que a gente faz é uma leitura, né? A gente faz uma leitura na sua totalidade. A gente estuda, medita. Medita, a gente lê junto. Então, a gente lê todos os versículos, né? A gente medita. Então, aqui a gente vai compartilhar a nossa leitura, a leitura da Torá, e algumas reflexões, algumas pontuações ali, uns apontamentos em relação ao que a gente aprendeu e o mais importante de tudo, quando a gente estuda, né? A gente faz a leitura, a gente estuda, a gente reflete, e em seguida a gente tem que fazer o quê? Colocar em prática. Não adianta ler Não entender e não botar em prática. e não botar em prática. Ler, achar bonito e não fazer? Não. Então a gente precisa ler, compreender e colocar em prática. Beleza? Então vamos lá. O capítulo 4 é grande, então eu dividi esse capítulo com o Mateus. Ele vai começar a ler. Não, eu dividi com você. Você dividiu comigo, verdade. Você vai começar no versículo 1 e vai até o versículo 21. Tá? Vai do 1 ao 21. Vai pegar as ofertas pelos pecados e os sacrifícios pela congregação. Vai lá. O Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e orienta-os se alguém pecar sem a intenção de fazê-lo, mas transgredir de algum modo a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará um Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Lavará o novilho diante do Senhor. Lê de novo, versículo 4. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará na presença do Senhor. Depois o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue desse novilho e o levará à tenda do encontro. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre as pontas alongadas em forma de chifre do altar do incenso, que é queimado diante do Senhor, na tenda do encontro, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda do encontro. De toda a gordura desse novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre está próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do bovino sacrificado como oferenda de comunhão, então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento. Isso. Nossa, palavra difícil. Gaguejou bonito, hein? Vai lá. É que eu tava tentando entender, ué, que palavra é essa? É. Excremento.
Isto é tudo que restar do bovino, e ele levará fora do acampamento a um local cerimonialmente. Eu só pego a palavra difícil. Cerimonialmente puro, onde se lança as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre o monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel... Pode ler o título, não tem problema. Os sacrifícios pela congregação. Então, você leu pelos pecados, mas sem intenção. Sem a intenção de pecar. Pecou... Sem querer pecar. Sem querer pecar, sem intenção. Agora você vai ler... Sem querer pecar. Sem querer... Pecou. Sem querer pecar. Agora você vai ler os sacrifícios pela congregação. Aí o próximo título é você, né? Isso. E se for toda a comunidade... Você está no versículo 3, que quem for ler, quiser acompanhar na leitura, né, para não se perder. Versículo 3. Se for... Calma que minha Bíblia está virando. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violência cometida, a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro, perante o Senhor. Os anciões da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça de Israel. Não é a cabeça de Israel, não. A cabeça do novilho e será imolada diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda do encontro um pouco de sangue do novilho. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu, no lugar santo, perante o Senhor. Depositará, então, um pouco do sangue sobre as pontas em forma de chifre do altar, que se encontra diante do Senhor na tenda do encontro, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda do encontro. Então retirará do animal toda a gordura e queimará no altar. Fará com esse novilho como se faz com o bovino da oferta pelo pecado. O sacerdote cumprirá assim o rito da expiação a partir de cada chefe de família e todos serão perdoados. Depois ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento e o queimará da mesma maneira como queimou o bovino anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Muito bem. Então, olha que interessante. Você leu aqui, queria fazer uma observação. Você leu a respeito dos sacrifícios pela congregação. Você leu lá no 13, que se for toda a comunidade de Israel, tá, pecar por ignorância. O que é pecar por ignorância? Pecou porque ele quis. Não. Não? Não, por ignorância não. Pecou porque ele quis. Não é. A ignorância é quando você ignora uma situação, ou seja, quando você desconhece. Então, pecou por ignorância, pecou porque desconhecia a lei. Tá? Então, quando a gente fala, aquela pessoa é ignorante em relação a isso, quer dizer que ela desconhece aquele assunto. Tá? Então, ele está falando aqui que pecar por ignorância ou infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência, foi por ignorância, ele não sabia, não conhecia ali as leis do Eterno. Tem uma pessoa ali que não sabia, não tinha consciência do que fez, do erro. Ainda assim,
todo o povo será considerado culpado. Olha que coisa interessante. Vamos para os dias de hoje, tá? Vamos para os dias de hoje. Temos as leis. Sempre houve leis, né? Agora, a lei do Eterno é uma lei que, se todo mundo seguisse, a Terra viveria numa harmonia muito grande. Ainda que o pecado, né, desde Adão, se todo mundo seguisse as leis do Eterno, haveria uma harmonia na Terra. Mas a maioria não segue. Então, a gente sabe que leis sempre existiram. O Eterno foi o primeiro a dar as ordens. Adão, pode comer de tudo aqui, menos daquela árvore ali. Foi uma das primeiras ordens que o Eterno deu. Muito bem. Passam-se milhares e milhares de anos. Hoje nós vivemos em vários países e cada país tem as suas leis. E as pessoas precisam seguir as leis. Não interessa se ela conhece ou não conhece a lei, ela tem que seguir. Então, vamos pensar aqui, que é o que mais acontece. A pessoa sai do país, vai para um outro país, chega lá naquele país, ela não faz nem ideia de quais são as leis daquele país. Ela não sabe. Desconhece totalmente. Aí, ela vai, infringe a lei, ou seja, ela age de uma forma que quebrou as regras daquele país e a lei. O que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai ser punida, vai ser presa, punida ou coisa pior. Ou coisa pior. Agora, ela vai dizer, mas eu nem sou desse lugar. Eu não conhecia, nem sabia que não podia fazer isso. Vai livrar ela? Ela vai ser livre. Ah, então tá bom. Você não sabia, não? Então tá bom. Então eu vou deixar você livre. Eles vão fazer isso? Não. Não. Ela vai pagar, ela é considerada culpada mesmo que ela não conheça a lei. Mesmo que ela não saiba, ela vai ser presa, ou dependendo do lugar, vai tomar uma chibatada, que tem lugar que é assim até hoje. Que eles literalmente dão chicotada? Dão uma chicotada. Tem lugar que ainda é assim. Robô perde uma mão. Tem lugar que é assim. Então, a pessoa naquele país, né, onde ela vive, se ela fizer algo errado, ela vai ser punida. Mesmo que ela não saiba, ela vai ser punida. Então, eu dei um exemplo, o exemplo mais que é esse, de um cidadão estrangeiro pisando naquela terra, seja qualquer lugar, e ele cometer uma coisa errada, infringir a lei daquele país, ele não sabe, ele não conhece as leis ali, e ele cometer um gravíssimo erro. Ele vai ser punido. Não é porque ele não sabia da lei, então ele não vai. Tadinho, vamos deixar passar essa. Não, não vai ser Também, assim. como é que alguém vai pro lugar e não pesquisa as leis? Dependendo da gravidade da situação, a lei vai ser bem rígida. Algumas vezes, dependendo da gravidade, vai atenuar um pouco, mas eu queria comentar isso, que não importa se a pessoa não conhece a lei, mesmo aqui no Brasil, comete alguma coisa e você, eu não sabia que não podia fazer. Não interessa. Você vai ser punido da mesma forma, mesmo por ignorância. Mas isso não é errado, né? Não, não é errado. Você tem que conhecer as leis. Se você não conhece e errar, vai ser punido. Entendeu? Vamos lá. Vamos continuar. Agora sou eu que faço a leitura, né? Sim, eres tu. É o sacrifício pelo erro de um líder agora? Muito bem. Quando um líder... Então, estamos no versículo 22, continuando no capítulo 4, agora no versículo 22. Quando um líder pecar sem intenção deliberada,
de assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Ó, tá falando sem intenção, ainda assim será culpado. Entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e imolará no lugar onde se imolam os holocaustos, na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. Não importa se foi intencional, se não, aliás, não importa se foi sem intenção. É pecado da mesma forma. E vai ter que haver o sacrifício. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue, do sangue da oferta, e o depositará sobre as pontas em forma de chifre, que se prolongam nos cantos do altar dos holocaustos. Em seguida, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder e este será perdoado. Agora, lá no versículo 27, ainda no capítulo 4, vamos ler aqui sobre o pecado de uma pessoa do povo. Então, a gente falou do líder, do sacerdote, agora uma pessoa do povo. Se alguém da comunidade inadvertidamente, olha que palavra bonita, hein? Inadvertidamente. Imagina se você pegasse essa palavra para falar. Ainda bem que eu não peguei. Graças a Deus, obrigada. Ou sem querer incorrer Mas o que é no erro. Se alguém da comunidade inadvertidamente ou sem querer, não fez por querer, não foi advertido. É o quê? Foi obrigado, então. Não é obrigado, filho. Cadê onde está? Ou sem querer incorrer no erro de fazer o que é proibido, segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Deixa eu ler de novo aqui, que eu me perdi com você aqui, dando risada. Vou reler o versículo 27. Se alguém da comunidade, inadvertidamente ou sem querer, incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar do seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então, retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo e ela será perdoada. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser uma fêmea, sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue do sacrifício e o depositará sobre as pontas em forma de chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro, do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim, o sacerdote fará em benefício dessa pessoa propiciação pelo pecado que cometeu e ela será perdoada. Muito bem, agora vamos para o capítulo
5. Então, Mateus vai fazer a leitura do 5, versículo 1 até o versículo 19. Não esquece de ir lembrando em qual versículo você está, de 10 em 10, tá? Uhum. Muito bem, pode começar. Isso você vai ler sobre os outros casos de oferta pelo pecado. Vai lá. Os outros casos de oferta pelo pecado. Os casos em que é necessário oferecer sacrifícios são os seguintes: se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunha de algo que observou ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou o que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém ainda que por descuido vier a tocar em qualquer coisa considerada impura, como por exemplo, o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou ainda de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa se tornará impura também e será culpada. Aqui a gente começa a entrar, né, na parte de coisas impuras. Sim. Se alguém, ainda que sem querer tocar a impureza humana, qualquer que seja, cujo contato seja considerado impuro, mesmo que não tenha consciência disso, assim que tomar conhecimento do que fez, se tornará impuro e será culpado. Se alguém irrefletidamente, ó a palavra que eu pego, né? Irrefletidamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer pessoa, assunto a respeito do qual alguém possa jurar descuidamente, ainda que não tenha consciência disso, quando tomar o conhecimento do que fez, será culpado. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar o seu pecado e trazer perante o Eterno, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício, a fim de que conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. Versículo 7. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, uma res de gado miúdo, trará perante o Senhor em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. A pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote e este oferecerá a primeira ave, que é o sacrifício para tirar pecados. E o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca sem separar a cabeça. Aqui volta essa parte do sacrifício de deslocar o bichinho, coitado. Verdade. Coitado do bichinho, né? O bichinho vai ser deslocado. Porque quem foi que errou? A pessoa, né? Isso é uma coisa também, né? Pra pessoa sentir que ela é culpada, né? Exatamente. Que ela fez um bichinho sofrer. Exatamente. Por causa dela, um bichinho sofreu e acabou indo né? E por causa de todos nós, quem foi? Quem sofreu aí todas as dores? O bichinho, o animalzinho que foi sacrificado. Sim, mas Yeshua, Yeshua, aham. entendeu? Uhum. Sofreu. Eu achei que você tá falando dessa hora aqui, não da Isso, de lá. Uhum. Vai lá, pode continuar. Calma aí que eu me perdi. Ah, tá. Versículo 8. A pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá a primeira ave, que é o sacrifício, para tirar pecados. E o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca sem separar a cabeça. Em seguida, aspergirá. Onde é que tá?
aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. Esse é o sacrifício para cancelar a culpa pelo pecado. O sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto segundo a forma ritual prescrita e fará expiação pelo pecado cometido e a pessoa será perdoada. Se, contudo, alguém ainda não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombos, tinha como comprar pombo naquela época? Rapaz. Então trará um quilo de flor de farinha, a melhor farinha, e oferecerá como sua oferta para tirar pecados. Entretanto, não deverá misturar azeite nem incenso com a farinha, pois essa é uma oferta específica para tirar pecados. O culpado a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Esse ato lembra que a oferta toda é consagrada a Deus. É, portanto, um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote fará propiciação. Propiciação? Versículo 13. Propiciação e favor das pessoas do povo por qualquer desses pecados cometidos, e haverá perdão para o contrito, e como no caso das ofertas de cereais, o restante da farinha pertence ao sacerdote. O sacrifício de reparação. Versículo 14. Então o Senhor orientou Moisés: quando alguém cometer uma falta pecando sem intenção deliberada em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o peso dessa culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5 do valor, como restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiciação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas apenas sua iniquidade. Portanto, para tirar sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, ainda que sem essa intenção, e ela será perdoada. Esse é um sacrifício de reparação, e essa pessoa é sem dúvida responsável por ser pecado diante do Senhor. Muito bem. Viu aí o 5, agora é o 6. 5, agora é o 6. Vou colocar aqui. Agora chegou a minha vez de ler. Eu estava vendo aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer uma. Depois fazer uma. Vou ver se eu consegui fazer aqui. Paciente. Uma. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. E chegar isso aqui para cá, vou colocar aqui e aqui. Então, agora vamos finalizar a nossa leitura com o capítulo 6. Muito bem. As ofertas pelos pecados voluntários. Então, a gente veio lendo sobre as pessoas pecarem sem intenção,
sem a intenção. Agora a gente vai ler sobre o pecado voluntário. Porque ela quis. Eu fiz sabendo, né? Com conhecimento Eu de fiz causa. porque eu quis. Eu quis fazer. Eu pequei. Sabendo. Então, capítulo 6, versículo 1. Desculpa. Então, o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob seus cuidados como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando ou extorquindo-lhe, o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, olha só, achar um bem perdido ou mentir, ou se jurar em falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa cometendo, portanto, pecado, quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu, ou de que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado. Ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sob juramento falso, fará a total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho, versículo 6. Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Veja que coisa interessante. A pessoa que cometeu esse tipo de pecado, enganando, roubando, extorquindo, né, seja lá o que for, ela vai ser. Não é simplesmente só se arrepender. Ah, eu me arrependi, fui lá e pedi perdão. Não é só isso. Não é só se arrepender e pedir perdão à pessoa que você fez o erro. Você tem ainda que. Eita! Você tem ainda que ir lá e restituir o que você fez de errado. Você tem que restituir, você tem que ainda acrescentar, como se fossem os juros. Você tem que acrescentar ainda, restituindo, acrescentando. Tem que me pagar também agora? Pelo roubo que a pessoa fez, ou que a pessoa extorquiu, né? Ou escondeu um bem, né? Ó, aconteceu uma situação assim, interessante. Essa semana. Foi essa semana? Foi. Uma senhora foi até a empresa, comprou a mercadoria lá com a gente, e eu estava distraída, fazendo lá, emitindo os pedidos, estava distraída, e já faz aquilo tudo no automático, né? Dei um negócio, dei a mercadoria, ela levou, foi. Passou alguns minutos, eu estava terminando de concluir algumas coisas. Quando eu olhei para o lado para colocar aquelas comandas ali, tinha um celular ali em cima. Eu olhei o celular, não é meu, não é da empresa, não é dos funcionários. Só pode ser do último cliente que parou ali. Só que eu não lembrava qual era o cliente. Aí o que eu fiz? Peguei o celular, coloquei em cima daquela estante. Aí eu falei, bom, a pessoa logo vai se dar conta, porque todo mundo fica grudado no celular hoje em dia, né? Não deveria, mas a maioria das pessoas ficam grudadas no celular. Ela imediatamente ou ela vai voltar ou ela vai ligar no número atrás do telefone. Não demorou muito. O que foi que aconteceu? A pessoa voltou.
Ai, pelo amor de Deus, eu acho que eu esqueci meu celular aqui. Eu falei, ah, esqueceu mesmo. Peguei o celular, ai, obrigada, tá, não sei o que, foi embora. Então, isso é uma situação que, infelizmente, quando acontece, a pessoa acha um celular ali, né? Não é que achou, o celular foi esquecido. Ah, achei, esqueceu, problema meu, aí vai, já pega o aparelho e não devolve, entendeu? Para a pessoa. E isso é um erro. Tem que pegar, né, deixar guardado, ou tentar entrar em contato com a pessoa, ou deixar guardado até que a pessoa venha ali Volte, ao né? encontro isso do seu objeto. Então, isso é um tipo Acontecimento. isso que acontece assim, eventualmente, que as pessoas só não perdem a cabeça porque está grudada, né? Uhum. Se não tivesse grudada, perdia a cabeça. Então, mesmo quando as pessoas esquecem os seus objetos, é uma carteira, é um celular, não importa o que seja, um brinco, uma borracha, não é nosso. Então, precisa ser devolvido. Certo? Uhum. Então, terminamos a nossa leitura da Torá, desta porção do livro de Vaikra. É um livro que eu gosto muito. Livro de Levítico, tem muito ensinamento. Quero que volte já já para Bereshit, aí eu fico feliz. Você gosta de Bereshit, né? Mas tem muito ensinamento aqui no livro de Vaikra, Não, muitas orientações. todos os livros são maravilhosos, mas para mim o melhor é Bereshit. O melhor é Bereshit. As melhores histórias que tem. Quando tudo começou, né? Uhum. Então, muito obrigada, filho, por essa leitura linda, impecável que você fez, pelas suas observações, tá bom? Pelo seu crescimento. Eu louvo muito o Eterno pela sua vida, tá bom? Uhum. E a todos, muito obrigada. E Shabbat Shalom, porque ainda é Shabbat. Lekulan, Boker Tov, Lailatov, Shalom, Shalom. Shalom, shalom e até a próxima porção. Olha, rimou, hein? Shalom, shalom. Até a próxima porção. Shalom, shalom. Até a